Olá! Dando continuidade aos nossos estudos, a gente começa a estudar a lei de tortura e os pontos controvertidos e relevantes que envolvem esse tema. A lei de tortura, para aqueles que não sabem qual é 9.455 de 97. 9.455 de 97. Além da lei de tortura, para o conhecimento da matéria, é interessante que a gente verifique o artigo 5º no seu inciso 43 da Constituição Federal. Artigo 5º, inciso 43 da Constituição Federal. Também vamos analisar alguns dispositivos do Decreto 4.388, de 25 de setembro de 2002. Esse decreto fez ingressar no ordenamento jurídico o Estatuto de Roma, que promulgou o Tribunal Penal Internacional, do qual o Brasil é signatário, certo? Então, o Estatuto de Roma também é tema de nosso estudo e a gente vai analisar alguns dos seus dispositivos. Assim também, a gente vai analisar a Convenção contra a Tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos e degradantes, que foi estabelecido, foi colocado no nosso ordenamento jurídico através do Decreto 40, de 15 de fevereiro de 91. Decreto 40, de 15 de fevereiro de 91. E ainda nós vamos analisar alguns dispositivos do Decreto 98386 de 89, 98386 de 89, que promulgou a Convenção Interamericana para Prevenir e Punir a Tortura. Convenção Interamericana para Prevenir e Punir a Tortura. Como são 5 dispositivos legais que a gente vai tratar nesse início, eu fiz questão de mencioná-los todos para que você já possa ir aí manejando esse conteúdo. Bom, nós sabemos que toda norma jurídica encontra seu fundamento de validade nas normas a ela imediatamente e hierarquicamente superiores. Nesse contexto, essa frase é atribuível a Kelsen, que estabeleceu aquela pirâmide, nesse contexto em que a pirâmide aponta no seu topo a Constituição Federal e abaixo da Constituição Federal as outras normas jurídicas. Normalmente, o que nós temos é a Constituição no topo, seguida pelas leis, que devem guardar compatibilidade com a Constituição. E na sequência, na mesma hierarquia que as leis, nós temos a regra geral dos tratados internacionais ratificados pelo Brasil, na mesma hierarquia que as leis, como regra. E aí, abaixo deles, nós temos os decretos e outros atos normativos sucessivamente, certo? Por que, então, que a gente está falando disso quando está estudando direito penal? Porque em matéria de tortura, nós temos duas discussões interessantes que tratam justamente de temas relacionados aos tratados internacionais. Bom, vocês sabem que, segundo a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal, nós temos, de regra, 3 tipos de tratados internacionais. 3 tipos de tratados internacionais. Nós temos os tratados internacionais comuns, que são a regra, que, de maneira geral,
têm a mesma hierarquia, o mesmo status que as leis promulgadas pelo nosso Congresso Nacional. São como se lei fossem. Nós temos, por outro lado, os tratados internacionais de direitos humanos. Os tratados internacionais de direitos humanos, eles são divididos em duas espécies, por assim dizer. Nós temos aqueles tratados internacionais de direitos humanos que, uma vez promulgados com quórum de emenda constitucional, eles passam a ter status de Constituição Federal, de emenda constitucional. Tem o mesmo status que a Constituição ela mesma, né? Ganha status constitucional quando promulgado com o quórum de emenda constitucional. E nós temos aqueles tratados de direitos humanos que não são ratificados com quórum de emenda constitucional. São ratificados com um quórum simples. E aí fica a dúvida, né? Ficou a dúvida, na verdade, durante um tempo. Qual seria o status jurídico desses tratados internacionais de direitos humanos não ratificados com o quórum de emenda constitucional? Esses tratados internacionais de direitos humanos que não foram ratificados com o quórum de emenda constitucional, definiu o Supremo Tribunal Federal que eles têm status supralegal, ou seja, eles estão abaixo das leis, mas acima da Constituição. Estão abaixo das leis, mas estão acima das leis, mas abaixo da Constituição. Entre a Constituição e as leis normais, fica aí os tratados internacionais. Isso o Supremo Tribunal Federal decidiu, analisando e interpretando os parágrafos 1º, 2º e 3º do artigo 5º da Constituição. O Supremo Tribunal Federal decidiu, repetindo, interpretando os parágrafos 1º, 2º e 3º do artigo 5º da Constituição. Muito que bem. Então, nós temos essas duas modalidades dos tratados internacionais de direitos humanos. Eu comentei aí para vocês a respeito de 3 tratados internacionais que versam sobre direitos humanos, né? Todos 3 tratados que versam sobre tortura, certo? Matéria de direitos humanos. Nenhum desses tratados, nenhum deles foi ratificado com quórum de emenda constitucional. Então, o Estatuto de Roma tem eficácia, tem estatura no ordenamento jurídico compatível com que hierarquia? Norma supralegal. Está acima das leis e abaixo da Constituição. Convenção contra a tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes. É um outro tratado internacional. Qual é a estatura dele, o status dele? Norma jurídica de caráter supralegal. Está abaixo da Constituição, mas acima das leis. Da mesma forma, qual a natureza jurídica da Convenção Interamericana para Prevenir e Punir a Tortura? Norma jurídica de caráter supralegal. Está acima das leis, mas abaixo da Constituição, certo? E tudo isso é importante porque nós vamos ter aí 2 discussões envolvendo o texto da Constituição e o texto desses tratados internacionais. A primeira discussão é se a tortura seria suscetível de prescrição. Tortura prescreve ou tortura não prescreve? Tortura prescreve ou tortura não prescreve? Se nós abrirmos o texto do artigo 5º da Constituição, o artigo 5º da Constituição, ao tratar da tortura,
vai dizer que a lei vai considerar crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática de tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por ele respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem. Esse dispositivo na Constituição, que trata sobre tortura, não fala nada que a tortura vai ser considerado um crime imprescritível, certo? Quando a Constituição fala em crimes imprescritíveis, ela fala de outras ações como o racismo e a ação de grupos armados contra a ordem constitucional e o Estado democrático. São esses os crimes, os atos que a Constituição vai dizer que são imprescritíveis. Racismo e ação de grupos armados contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Daí é que, majoritariamente falando, a maior parte da doutrina sustenta que tortura é suscetível de prescrição. Por quê? Porque se a Constituição não estabeleceu uma cláusula que impede a prescrição do crime de tortura, seria possível que esse crime prescrevesse sem problema nenhum, como prescrevem quaisquer outros crimes, salvo aqueles reputados como imprescritíveis pela própria Constituição, né? Então, homicídio prescreve? Prescreve. O aborto prescreve? Prescreve. Tráfico prescreve? Prescreve. Furto, roubo, prescreve? Prescreve. Tudo prescreve. Só o que não prescreve, nos termos da Constituição, são o racismo e a prática dos grupos armados, certo? Esses não prescrevem. Primeira corrente que fala que são insuscetíveis de anistia, graça e indulto, sim. A tortura não vai poder estabelecer fiança, certo? É insuscetível de anistia, graça e indulto, e também insuscetível de fiança. Esses crimes aí. Agora, de tortura não se fala, de prescrição não se fala nada, tá? Poderia a lei estabelecer fiança? Não pode, tá? Que é uma grande bobagem também, né? Às vezes a pessoa fala assim, esse crime é crime inafiançável e tal, não pode ter fiança. Aí vai lá o legislador ou o próprio Supremo estabelece outras medidas cautelares diversas da prisão ou estabelece liberdade provisória sem fiança. Não tem problema nenhum estabelecer liberdade provisória sem fiança. Então, honestamente, esse negócio de não ter fiança não significa grande coisa, tá? Aliás, eu vejo com bons olhos a fiança em alguns casos, né? Quando as pessoas ricas são presas, fiança é um instrumento bastante efetivo de atuação estatal, né? Para pessoas pobres não, mas para ricos sim. Então você estabelece que não vai ter fiança, mas estabelece liberdade provisória sem fiança. Qual a vantagem disso? Nenhuma. Mas enfim, o texto da Constituição está lá e diz que não vai ter fiança, também não vai ter anistia, graça e indulto, mas a Constituição não proíbe a incidência de prescrição. Então, primeira corrente, prescreve. Segunda corrente. Uma segunda corrente vai dizer que o Estatuto de Roma prevê a tortura como crime imprescritível. Certo? Vai ser qualquer caso a tortura considerada como crime passível de julgamento pelo Tribunal Penal Internacional, pelo Estatuto de Roma? Não vai, né? O artigo 7º do Estatuto de Roma
diz que, para efeitos do presente estatuto, entende-se por crime contra a humanidade qualquer um dos atos seguintes, quando cometido no quadro de um ataque generalizado ou sistemático contra qualquer população civil, havendo conhecimento desse ataque. E lá na linha F diz que a tortura é considerado um crime contra a humanidade, tá? Então, no contexto do artigo 7º, veja, não é qualquer hipótese de tortura, mas no contexto do artigo 7º do Estatuto de Roma, a tortura seria contra a humanidade e nos termos do mesmo Estatuto de Roma, isso seria imprescritível, tá? Imprescritível. Onde é que o Estatuto de Roma estabelece a questão da prescrição? No artigo 29. O artigo 29 do Estatuto de Roma diz que os crimes da competência do Tribunal Penal Internacional não prescrevem. Artigo 29. Então, nesse contexto aí, em que a tortura foi praticada num contexto de crime contra a humanidade, ou seja, nos termos do Estatuto de Roma, não haveria possibilidade de prescrição nos termos do mesmo Estatuto. E aí a gente tem essa questão de que, embora a Constituição não proíba a prescrição da tortura, nós temos uma norma supralegal que diz que a tortura não prescreve, né? Quais são as normas legais que regulam a prescrição? Código Penal, de regra, né? Artigo 109. Então, o Estatuto de Roma, né, por ser um tratado internacional de direitos humanos, teria o condão de suspender a eficácia do Código Penal nos casos da prática de tortura enquanto crime de guerra. Tá? Enquanto crime de guerra não, desculpa, enquanto crime contra a humanidade. Nesses casos, para uma segunda corrente, a tortura seria um crime imprescritível, não por força da Constituição, mas por força de norma impositiva do Estatuto de Roma, voltando a dizer, quando praticado no contexto de crime contra a humanidade, tá? Ataque a grupos específicos e etc. Ok? Essa é a primeira grande controvérsia, majoritário que prescreve. Mas essa segunda corrente segue um raciocínio bastante parecido com o que foi seguido pelo Supremo Tribunal Federal quando decidiu a questão da prisão civil do depositário infiel. E, por súmula vinculante, disse que não pode, tá? Então, é bem parecido aí o raciocínio dessa corrente que sustenta que nesses contextos aí não haveria a possibilidade de prescrição do crime de tortura, tá? Porque segue uma linha de raciocínio muito parecida com a que foi traçada pelo Supremo Tribunal Federal na súmula vinculante número 11, tá? Súmula vinculante número 11. Com isso, a gente encerra a primeira controvérsia. Desculpa, gente, não é a vinculante número 11 não, tá? Desculpa aí, só fazendo aqui a correção. É a súmula vinculante número 25, tá? Para não deixar o erro aí, a número 11 fala do uso das algemas, tá? É a súmula vinculante número 25, que diz aí que não é possível a prisão do depositário infiel. Mas por que eu estou falando disso? Simplesmente porque a corrente que sustenta a impossibilidade de prescrição da tortura nos crimes de tortura praticados num contexto de crime contra a humanidade, né, tá bem alinhavada a linha do raciocínio
seguida pelo STF quando editou a súmula vinculante número 25, ok? O próximo debate é ainda sobre questões de tratado internacional, a gente vê no próximo vídeo.